E por que que eu acho que eu posso contribuir nesse aspecto, né, do que eu preciso para começar a fazer estômago? Justamente porque eu sempre trabalhei em diferentes frentes. Então, eu conheço a estomatologia do consultório particular, eu conheço a estomatologia do SUS, do serviço público, e eu conheço a estomatologia que não é nem a privada e nem a do SUS, que é aquela onde você tem que lidar com convênios, na maioria das vezes, médicos, e não são necessariamente convênios odontológicos, o que, sob um determinado ponto de vista, é melhor, porque eles remuneram melhor do que a maioria dos convênios odontológicos. Então, nesse sentido, eu tenho essa vivência do campo de batalha, também tenho a vivência acadêmica, porque eu sou professor, atualmente eu só leciono pós-graduação, mas eu lecionei graduação 9 anos, então também tenho a vivência da academia, mas quando a gente está falando de estômago, é muito frequente que colegas que fazem estômago trabalhem exclusivamente lecionando e ensinando essa disciplina. E acaba que fica com esse viés, assim, lá da nossa escola, lá da odontologia. E é justamente esse outro aspecto que eu gostaria que nós conversássemos, que é da estomatologia inserida no consultório. Então, quem não faz estômago ainda no dia a dia da sua clínica, o que precisa para começar? Ou, em outras palavras, né? Quais são as objeções? O que te trava para fazer estomatologia? Como, na maioria das vezes, os nossos professores de estomatologia, então, eles têm exclusivamente vida acadêmica, e não tem nada errado nisso, mas acontece que quando você está muito voltado para a academia, você acaba ensinando mais para os seus alunos a vivência da academia e um pouco menos do que seria a vivência do consultório, do atendimento rotineiro dos pacientes de estomatologia. E aí, criam-se basicamente dois vieses importantes na nossa maneira de pensar. Um deles diz respeito a que você precisa fazer uma pós-graduação para começar a fazer estomatologia. E, na verdade, você não precisa fazer uma pós-graduação para fazer nenhuma especialidade da odontologia. Isso do ponto de vista legal, obviamente, né? Não do ponto de vista técnico, de conhecimento ou de treinamento. Mas, vê bem, como a estômago, ela é uma área onde você não tem que treinar grandes habilidades manuais. Imagina o grau de treinamento que você precisa, nem precisa imaginar, né? Todo mundo sabe disso, o grau de treinamento que você precisa para fazer um preparo para uma prótese fixa, o grau de treinamento que é necessário para colocar um implante ósseo integrado. A estômago não envolve esses treinamentos de habilidades manuais mais específicos que nas outras áreas você precisa fazer e você precisa desenvolver. Então, a questão de que você tenha que ter formação, título, para exercer estomatologia, isso, na verdade, não é necessário nem na prática, porque você não precisa desenvolver essa habilidade manual de executar procedimentos. Por outro lado, você precisa, sim, para começar, melhorar a sua capacidade de diferenciar as lesões. E como você vai fazer isso para começar? Bom, esse acréscimo, esse ganho que você vai criar para o seu diagnóstico diferencial, ele vai sendo construído progressiva e gradativamente. Primeiro você tem que querer fazer isso, é óbvio, né? Se você não tomar a decisão, não tomar atitudes, não, eu vou começar a fazer estômago e a enxergar a estomatologia nos meus pacientes, bom, aí você não vai conseguir realmente implantar ela. Mas no momento que você tem isso decidido, isso claro, você começa diagnosticando aquelas situações que você domina mais, propondo formas de tratamento ou de acompanhamento para os pacientes, ao mesmo tempo que você vai progressivamente estudando, e aí vai ter que ter uma rotina de estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E ela pode ser muito leve, ela não precisa ser nada intenso assim, e à medida que você vai, então, construindo uma base melhor de conhecimento para fazer os seus diagnósticos diferenciais, você vai cada vez ampliando mais a sua proposta para os seus pacientes e vai, claro,
diferenciando ainda mais o seu consultório. Então, esse era, assim, o primeiro ponto, né, da gente tirar um pouco desse viés acadêmico que a estomatologia acaba tendo. E aí, junto com esse viés acadêmico, né, que tem sempre muita pesquisa, eu tenho que estudar muitas outras coisas e tal, a gente acaba ficando também com a questão de que, normalmente, isso é apresentado lá no final da faculdade. Então, é uma concorrência um pouco desleal e a gente, às vezes, fica com aquela questão assim, acaba funcionando meio como uma triagem e, no final da faculdade, a gente acaba já estando envolvido com outras áreas, com outras especialidades e, às vezes, até já meio definido do que a gente quer fazer depois. E aí a gente não quer fazer estomatologia. Mas é justamente o contrário. A gente não tem que fazer estomatologia necessariamente como uma especialidade. Você pode fazer a estomatologia dentro de todas as outras áreas clínicas que você exerce, porque você vai ter pacientes com essas necessidades invariavelmente. E, às vezes, esses pacientes não são tratados, e aí a gente está perdendo, né, campo de trabalho, ou às vezes são tratados, inclusive, pelo balconista da farmácia, porque a gente está focado demais e exclusivamente naquela especialidade que nós estamos fazendo. Recuperando meu raciocínio, vamos lá. Primeiro, tirar esse viés acadêmico, que não dá para fazer isso no consultório, e que precisa ter uma especialidade. Não é isso, na verdade. Você pode inserir ela dentro das suas outras especialidades, porque abrange a boca de uma maneira mais integral, extremamente importante. Então, você não tem que tomar uma decisão entre qual especialidade você vai fazer. Se você quiser fazer exclusivamente estomatologia, não tem nada errado com isso, mas você pode inserir ela dentro do seu contexto de trabalho, o que é muito bom, diferencia o seu atendimento. E aí, então, vem a primeira resposta da pergunta do título da nossa live. O que eu preciso para fazer estomatologia? O primeiro é a atitude. É você decidir fazer e resolver fazer. Depois que tu começa a trabalhar com essa parada do diagnóstico, isso começa a ficar viciante, porque tem muito impacto você resolver os problemas das pessoas, né? Às vezes as pessoas têm problemas simples, que elas imaginam que são absurdos, e à medida que você vai treinando esse seu aspecto do diagnóstico, você consegue realmente ajudar tremendamente os pacientes, né? E esse é um lado muito gratificante da estômato, né? Você ter esse retorno, né, emocional, afetivo, inclusive, dos pacientes, quando você ajuda eles a resolver problemas bucais, que muitas vezes eles estão imaginando, todo mundo pensa que é câncer, né? Qualquer coisa que aparece na boca, porque as pessoas têm medo de morrer, e câncer de boca mata mesmo, então as pessoas vêm sempre com esse receio. Aí você começa a trabalhar os seus processos de diagnóstico e começa a resolver essas situações para os pacientes, porque na prática, câncer vai ser a minoria dos casos que você vai ver, né? A maioria das situações vão ser situações de baixa complexidade. Cara, isso é muito legal. Isso tem uma energia e um impacto que realmente é muito gratificante. Então, a primeira questão é você tirar esse viés acadêmico, que você precisa ter uma pós-graduação específica, e aí você vai ser um estomatologista. Não, é justamente o contrário. Você vai fazer estômato, assim como provavelmente você não faz exclusivamente só uma especialidade dentro do consultório. Alguns colegas sim, mas a grande maioria acaba fazendo mais de uma área, justamente para ter mais mercado de trabalho, e a estômato entra justamente nessa questão, né, de você ter mais mercado. Bom, e aí, então, qual é o segundo ponto, né? Que bem no início da conversa eu disse que eram duas questões. Uma é essa questão da formação do viés acadêmico, e talvez você tenha a ideia de que só tenha que fazer isso, mas de maneira nenhuma, você vai melhorando os seus processos e vai fazendo isso inserido na sua prática. E a outra questão, que normalmente a gente percebe como o impedimento muito grande para os colegas fazerem estômato no seu cotidiano, né, dos seus atendimentos, é o medo de errar. Que isso também eu não sei
quando que isso é colocado, assim, mas é uma cultura geral entre os colegas, assim, é medo de errar o diagnóstico do caso e medo de piorar um caso. Essas duas coisas, elas andam mais ou menos casadas, e é um argumento muito frequente a gente ouvir dos colegas, assim, eu não sabia o que era, preferi encaminhar porque, sei lá, pode ser qualquer coisa. Pessoal, a gente não tem medo de errar outros procedimentos, ou talvez tenha menos, ou não verbalize isso, e por causa disso, a gente deixa de fazer estômago. Então, a segunda coisa já, né, que eu preciso para começar a fazer estômago, é vencer essa barreira do medo, e isso se traduz por insegurança. Esse medo de piorar um caso, porque a gente sempre ouve uma história. Às vezes, essas histórias elas estão relacionadas a uma biópsia que foi feita porque era uma lesão maligna e o paciente acaba, ou o familiar acaba referenciando a seguinte situação. Não era nada ali, era só uma feridinha. Mexeram e depois que mexeram, piorou tremendamente. Certamente vocês já ouviram essa história, né? E isso talvez ajude a criar essa cultura de que a gente tem medo de enfrentar a patologia do paciente, ou de resolver, ou de evoluir na condição do caso. Bom, então vamos dissecar essa situação. A primeira coisa, mexeu, piorou. Iria piorar de qualquer maneira, porque isso faz parte da evolução natural da doença. Você fazendo a biópsia ou não, se aquilo realmente fosse uma lesão maligna, na outra semana ia estar maior de qualquer maneira. Aquilo tendo sido biopsiado ou não, não é o ato cirúrgico em si que fez a estimulação do processo patológico. O que fez foi o próprio passar do tempo, a lesão seguindo a sua história natural. E aí, então, esse é o primeiro ponto da gente eliminar desse argumento, desse nosso receio, né? Vou fazer porque se mexe, piora. Não, o que piora é o tempo, é a evolução natural da doença. A segunda questão, esse medo, então, de piorar um caso, e essa insegurança vem da onde? Bom, primeiro, então, o que precisa para começar? Você precisa ter um processo de diagnóstico estabelecido, onde você vai estabelecer um diagnóstico provisório, qualquer que seja ele, e vai instituir uma forma de tratamento. O que vai ser essa forma de tratamento? Depende qual foi o diagnóstico que você escolheu. Se você determinou que era uma lesão de tratamento medicamentoso, você vai fazer a prescrição, o paciente inicia o tratamento. Se você determina que é uma lesão que ela não precisa tratamento, você vai fazer um ajuste da prótese. E aquela lesão, ela deve regredir com o ajuste da prótese. Você faz o ajuste, vai passar um tempo. Ou ela é uma lesão inflamatória gengival, que você fazendo a adequação do meio bucal, tirando placa, tártaro, aquela lesão deve regredir. Perfeito, você faz isso. Então, vê bem, está escolhida a sua forma de tratamento. No momento que você escolheu a sua forma de tratamento e instituiu ela, aí é que vem a questão dessa história de que tenho medo de piorar um caso. Você precisa revisar o que você fez. Em quanto tempo você vai revisar isso? Também depende um pouquinho desse diagnóstico presuntivo que você fez. Você tira pontos de um paciente em 7 dias. Então, todo mundo tem uma noção clara que a mucosa ela tem uma boa recuperação cicatricial em 7 dias. Talvez você precise de um tempo maior se você está fazendo um tratamento medicamentoso e você precisa de 2 semanas. Sei lá, o importante nesse processo é que você revise o que você fez. Quando essa revisão não acontece, é que vem essa situação de que o caso piorou, ou esse medo, essa insegurança que a gente tem de piorar um caso. Então, onde é que está a falha? A falha está no erro, em ter errado o diagnóstico inicial. Não, isso vai acontecer com todo mundo. Isso vai acontecer dependendo da intensidade de diagnósticos que você faz, você vai errar muito. Todos nós, eu erro muito, até hoje. O que acontece é que você faz esse sistema para você não errar a conduta. Você não pode instituir uma medida terapêutica e não saber o que aconteceu depois. Ou a segunda possibilidade é você instituir a medida terapêutica, você avaliar o paciente e não mudou, não deu o resultado que você esperava. E você insiste naquela conduta.
Isso sim faz ainda, essa sim é uma hipótese ainda mais provável de que eventualmente o caso possa piorar realmente. Então, vê bem, se a gente está fazendo a coisa de uma determinada maneira e vai tendo um determinado resultado, se a gente não mudar nada, por que o resultado vai mudar? É um troço mais ou menos insano, né? De onde vem esse medo de piorar um caso e que é isso, então, que vai fazer, isso pode ser uma das coisas que impeça você de fazer estômago, de tentar tratar seus pacientes. Então, o que você precisa para começar? Mais uma coisa é justamente vencer essa insegurança, vencer esse medo de piorar um caso, e isso acontece basicamente por dificuldade do diagnóstico inicial, e aí então é aquele processo que a gente comentou antes, de você gradativamente ir aumentando o seu repertório de diagnóstico, e a segunda situação é você instituir uma medida terapêutica, não revisar o caso para saber se aquilo funcionou ou não, ou você instituir uma medida terapêutica e você não ter o resultado que você deveria ter e continuar insistindo naquela mesma conduta, esperando que por alguma razão qualquer você vai ter um diagnóstico diferente. Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa para começar a fazer estômago é estar dentro de você. É decisão, é atitude, é criar um esquema de estudo que não precisa ser intenso, porque gradativamente você vai aumentando o seu repertório e você pode fazer isso dentro da especialidade que você está acostumado a fazer. Nessa proposta, você vai fazer um aumento progressivo da sua conduta, dos seus atendimentos. Se você quiser entrar com os dois pés de uma vez só, sem problemas. É mais difícil, porque você precisa ter uma base melhor de conhecimento. E você fazer um curso de especialização, de atualização de estômago, a dificuldade está em encontrar um curso, mas é um bom caminho para você começar com mais segurança. Mas se vocês já procuraram cursos de estomatologia, vocês sabem o quanto é difícil encontrar isso. O próximo passo é vocês contarem para as pessoas, né, para os pacientes, para os colegas, que você está tratando essas lesões e está trabalhando com essas lesões. Mas antes disso, você precisa, e aí uma recomendação, como eu disse, né, como eu estou acostumado a trabalhar em diferentes frentes de trabalho, né, uma das dificuldades, uma das coisas é a gente querer começar e não ter costurado, não ter construído o alicerce, e não é muita coisa, para você poder fazer as coisas, né, para você e os seus pacientes terem acesso a eventuais situações que você vai precisar. Então, eventualmente, você vai precisar que o paciente faça exames de sangue. Né? Você sabe aonde tem um laboratório de análises clínicas que você possa indicar para o paciente? Se você está trabalhando no sistema único, né, trabalha numa unidade básica, ou se você trabalha nas Forças Armadas, como isso acontece no seu fluxo, né? Se você precisa de um exame hematológico, como você faz essa solicitação e qual é o fluxo, aonde o paciente tem que se dirigir? Se é um paciente de convênio, o convênio vai indicar para ele quais são os laboratórios que ele pode fazer os exames que você precisa. Se você está atendendo dentro do hospital, provavelmente o hospital tenha já o laboratório do próprio hospital. Mas assim, então, uma das situações que você precisa ter definida, para que se você precisar, você possa indicar, é o laboratório de análises clínicas. Esse ponto é fundamental. A segunda questão, isso é fácil, a segunda questão é fácil, porque a maioria de nós já tem isso, uma clínica de radiologia odontológica, para o paciente fazer os exames por imagem que nós vamos necessitar. Inclusive periapical, panorâmica, conibim. Também, porque, vê bem, no momento que você está fazendo o tratamento, o acompanhamento de lesões, e você precisa de exames complementares, facilitar a vida do paciente é muito importante. É muito importante para você manter o paciente e para você ter um bom fluxo dos seus processos de diagnóstico. Pode simplesmente pegar o receituário e solicitar ali o que você quiser e o paciente se vira. Não tem nada errado nisso, é uma forma, né? Inclusive, alguns colegas argumentam, eu não quero indicar e tal, eu prefiro que o paciente escolha. Tudo bem, mas também você pode ter mais de uma opção para já indicar para esse paciente do laboratório de análises clínicas
e da clínica de radiologia odontológica, aonde a gente vai eventualmente precisar de exames por imagem. Isso vai depender também do grau de envolvimento com a estomatologia que a gente está tendo. Por quê? Porque você pode estar fazendo mais tratamento clínico das lesões, não está fazendo procedimentos cirúrgicos, não está fazendo biópsias, e aí mais dificilmente você vai precisar de exames por imagem, você vai precisar mais de exames hematológicos mesmo. Mas isso, você ter isso construído é muito importante. A terceira situação que você precisa deixar preparado antes de você iniciar esse atendimento é você ter um laboratório de patologia. Isso pode ser um problema. Aí você resolve que vai fazer a biópsia e para onde é que você vai mandar o material? Em alguns lugares, se você está numa cidade grande e tem uma faculdade de odontologia, principalmente as faculdades públicas, elas têm laboratório de patologia que muitas vezes prestam serviço para a comunidade. Nem sempre. Você também pode ter a alternativa de laboratórios privados. Em algumas situações, você vai ter que mandar esse material por SEDEX, pelo correio, dependendo da cidade onde você está trabalhando. Não tem problema nenhum. O material vai estar dentro do formol e dentro do formol ele fica conservado indefinidamente. Pode virar décadas dentro do formol, desde que não acabe o formol, não seque o formol, a peça não vai deteriorar. Então, não há problema nenhum disso ser enviado pelo correio e depois você receber o laudo histopatológico. Mas esse é um trajeto que você tem que construir.